Olá, meus heróis! Hoje eu vim falar um pouco mais de Roda do Tempo com a estreia do 5º episódio que trouxe a chegada à Torre Branca, a Tar Valon, né? E também com referências e mudanças sobre os livros. Acho que antes de falar do episódio em si, é importante reconhecer que com os 5 episódios já dá pra ter uma noção da série e de como é a cara do que eles estão querendo fazer, né? Eu acho que nesse momento agora, até onde tá a série, eu consigo saber bem como são os personagens, como é o modelo do que eles querem seguir contando essa história. E eu tenho que dizer que até agora eu tô gostando bastante do que tem sido feito e eu acho que eles estão no caminho certo aí pra conseguir contar uma história longa que eu espero com toda a fé que eles vão terminar aí esses 14 livros, enfim, todo esse material que tem de Roda do Tempo. Eu acho que em especial nesse 5º episódio foi importante, né, algumas coisas que eles fizeram porque tinham algumas histórias que estavam um pouco soltas e um pouco faltando assim pra mim. Inclusive eu tava um pouco preocupado que alguns personagens estivessem não ganhando o destaque que eles precisavam e eu achei que agora eles sim conseguiram controlar isso bem. E uma coisa que tem nos livros e que eu sempre achei muito importante, que sempre me ligou bastante com essa história, é o foco que o Robert Jordan dava pros personagens, né? É aqueles momentos e todos aqueles desenvolvimentos que tinham nos personagens e que na série pra mim tava ficando um pouco para trás, porque eles estão sim introduzindo uma história nova no meio desse começo, mas estava faltando e eu achei que agora eles estão conseguindo acompanhar bem tudo isso. Agora do episódio em si, a gente tem aí o grande momento que é a chegada a Tar Valon, a cidade das Aes Sedai aí, a Torre Branca, que é o lugar que elas vivem, e pra mim não decepcionou. Eu gostei dos visuais, eu gostei do que eles fizeram. Também é importante reconhecer que essa é uma mudança grande dos livros, porque eles não vão em Tar Valon no primeiro livro, inclusive eles vão pra Camelin, que é outra cidade que é inclusive mencionada nesse episódio, mas eles meio que trocaram o que acontece lá para acontecer em Tar Valon. Então os eventos estão acontecendo como aconteceram no livro, mas eles escolheram fazer em Tar Valon para melhor encaixar a história que eles estão montando com as Aes Sedai já presentes logo no começo da história. Obviamente, como leitor você fica um pouco chateado porque mudaram e tal, mas faz parte e pra mim é importante que eles conseguissem contar a história e pelo menos, acho que a maioria dela aí eles vão contar e a parte que eles não conseguirem contar agora vai ficar pra segunda temporada ou terceira, mas eu tenho certeza absoluta que não vai ser cortado as coisas aí que são importantes e relevantes para o futuro da série. Então, Tar Valon, uma cidade grande, muita coisa acontecendo. Primeira coisa é o Rand e o Mat chegando lá, eles entram logo numa estalagem e lá tem um evento que eu achei que talvez não fosse acontecer nesse momento da série, mas aconteceu, que é a introdução do Loial, que é um Ogier. Se você não conhece a Roda do Tempo, Ogier é um termo estranho pra você, mas no livro eles explicam bem e eles são basicamente assim uma raça que se diferenciam dos humanos justamente pela sua altura. Eles têm um nariz mais largo mesmo, eles têm umas orelhas pontudas, que inclusive faltou na série, mas eu entendo, mudanças acontecem. E eu gostei da caracterização que eles fizeram no episódio. A gente vê aí o Loial, que é um Ogier jovem ainda pro padrão deles, porque diferente dos humanos, os Ogier vivem muitos anos. O Loial nos livros tem ali um pouco mais de 90 anos e ele é considerado um Ogier jovem. Então a gente vê que tem uma grande diferença e isso também faz com que os Ogier se comportem de uma maneira diferente. Por eles viverem mais tempo, eles são sim um pouco mais lentos com tudo, eles assimilam as coisas mais devagar e aproveitam melhor as coisas, mas também isso tem uma justificativa nesse universo, porque lá com a ruptura da segunda era para a terceira era, que eu já expliquei aqui que aconteceu uma grande quebra, né? E os Ogier se isolaram, indo para os pousos. Os pousos nos livros são os lugares isolados, exatamente, que eles não conseguem ter tanto contato com os humanos. Inclusive, um dos contatos que eles acabam tendo lá são com os latoeiros. Os latoeiros é aquele povo que a gente está vendo lá com o Perrin e Egwene. É um povo que viaja bastante, eles são um povo livre. Então, esse é um dos poucos contatos que a gente vê acontecendo aí. E os Ogier raramente deixam seus pousos. Já o Loial aí que a gente vê na série, ele é o Ogier que deixou o pouso dele para conhecer mais do mundo e ver os bosques, que são descritos nos livros como algo lindo. E ele vai justamente a Tar Valon porque tem um bosque lá e também para ver a construção de Tar Valon. Porque um outro fator determinante dos Ogier é que eles são excelentes construtores, inclusive nesse mundo, todas as grandes construções e as coisas mais antigas são feitas por eles. Então vamos lá, Ogier, eles são maiores que humanos, vivem mais e também eles são criaturas pacíficas e que se interessam pelo conhecimento. Isso eu acho que é importante pra gente conhecer dele porque o Loial vai participar bastante da história. Talvez eles não botem ele muito presente no começo, mas eu imagino que sim, pelo que vai acontecer pela frente, sem spoilers. Mas vai sim ter mais Ogier na série. Eu gostei de que eles botaram o Loial porque eu tava preocupado que ele não fosse aparecer, porque ele é sim o personagem principal no primeiro livro. E eu achei que talvez pela cortada de tempo e pelo foco da história, eles fossem tirar isso, mas ele está sim no episódio. E além desse encontro aí do Loial com o Rand, a gente também vê que a Nynaeve, o Len e a Moiraine chegam finalmente também a Tar Valon, assim como todas aquelas Aes Sedai que traziam o Logain, e a gente vê uma procissão pela cidade mostrando o Logain.
Essa procissão também tá nos livros, só que acontece lá em Camelin. Inclusive, esse é o único momento no Olho do Mundo onde Logain aparece. Então, como eu falei antes, eles estenderam um pouquinho a história dele para mostrar mais das Aes Sedai, também pra gente ver aí uma morte de Aes Sedai, porque nessa chegada aí a Tar Valon, a gente vê quase que uma despedida, né, de uma Aes Sedai, como acontece, eles derretem o anel ali no meio daquele círculo, e também a gente vê ali no final do episódio uma despedida de um guardião quando Stepin tira sua própria vida, para reforçar o vínculo aí entre Aes Sedai e guardião, porque além deles se gostarem e serem muito próximos, há sim um vínculo mágico, uma coisa sobrenatural sobre esse contato dos dois, e quando uma Aes Sedai morre, o guardião também raramente sobrevive. E como eu falei no episódio passado, e também como foi falado nesse episódio agora durante as cenas, realmente é uma coisa rara que ele tenha sobrevivido, então a gente vê no final do episódio ele tirar a própria vida. E além disso também a gente tem o fato de que a Kerene era uma personagem lá que não tá viva nesse momento do Olho do Mundo, ela já estava morta antes, assim como Stepin. Então, eu já tinha comentado isso, era meio estranho que ela tivesse viva ainda, mas eles já arrumaram isso para ficar de acordo com os livros, e também acho que foi para servir um propósito. A gente tinha que ver essa despedida, a gente tinha que ver esse vínculo em tela, assim, como ele é importante, porque o Lan e a Moiraine ali, a gente vê muito deles, mas eles estão no meio de uma jornada. Então a gente não consegue ver tanto da ligação assim, e a Kerene e o Stepin vieram justamente para isso. Já a Nynaeve, que também chegou lá na Torre Branca, ela finalmente encontra o Rand e o Mat, e ela vê que o Mat tá numa situação horrível ali, ele tá com a mácula em cima dele, e eu não vou comentar muito mais disso para não dar spoiler, mas por enquanto é isso que a gente vê de Tar Valon. Ficou muito da parte de política de fora ainda, porque eles vão explorar isso no próximo episódio ou no outro, com certeza. E, inclusive, eu acho que essa é a parte que o pessoal mais quer ver aí, né, com as Aes Sedai interagindo entre elas, porque tem muita política, é muita garra pra cima de uma da outra, assim, porque as Ajahs são bem diferentes de umas de outras, e isso faz com que as motivações e o jeito que elas se tratam também seja bastante diferente. Mas a gente tem com sorte aí uma prévia, quando a Moiraine conversa ali com a Liandrin, que é aquela irmã vermelha, e você vê que tem meio que uma troca de farpas ali, como é normal entre as Aes Sedai. Elas são irmãs, mas ainda assim tem muita diferença entre elas. E, inclusive aí no próximo episódio, imagino eu, a gente vai ver a aparição do Trono de Amyrlin, que a gente vê esse nome grande aí, mas é basicamente a Aes Sedai que manda nas outras ali, ela tá acima das outras porque foi votada assim, e ela tem um papel muito importante, mas eu vou deixar pra comentar mais sobre ela no próximo vídeo. E por último, a gente tem o pedaço final ali do grupo, que é o Perrin e a Egwene, que estão na jornada dele com os latoeiros, até que os mantos brancos, aqueles chatos pra caramba, aparecem. E eu gostei dessa aparição deles, desse contato que tiveram com os latoeiros, porque serviu pra duas coisas. A primeira delas foi ver como os Tuathan se comportam em relação à violência. Eles têm um código de vida deles que é bem assim, ignorar a violência total, eles não lutam por nada, e a gente vê naquela cena que os mantos brancos estão atacando eles, que eles juntam as mãos ali e tomam uma porrada mesmo no meio daquela bagunça ali. E isso é normal do povo deles, e eu achei que faltava um tempo para eles mostrarem um pouco mais disso, e foi perfeita essa cena para retratar como eles são, e também para retratar como os mantos brancos são os miseráveis, né? Porque lá, pelo menos no primeiro livro, a gente não tem tanto tempo assim pra ver eles, mas eles já estão mostrando logo de cara na série que eles são os vilões sim, não são os vilões principais nesse momento aí, mas os mantos brancos não estão ali pra fazer coisa boa, por mais que eles digam que são servos da luz, continuam vilanizando as Aes Sedai, que a gente já sabe aí que elas não estão trabalhando pras trevas, mas eles têm certeza disso, e inclusive a gente vê eles torturando o Perrin ali naquela cena horrível, onde aquele filho da luz tá tentando forçar a Egwene a tocar o poder único, e ela acaba fazendo, e a gente vê que ela tá bem fraquinha ainda, né? Ela precisa de mais treinamento, apesar de que ela conseguiu fazer o necessário, que era libertar o Perrin. Muito importante o que aconteceu nessa cena aí, e inclusive eu achei que eles iam tirar, assim como o Loial da série, foi esse poder do Perrin aparecendo, que é um poder assim que eu não posso explicar muito sem dar spoiler, mas tem sim uma ligação com os lobos, que chegam ali e aparecem pra ajudar eles a fugirem daquele acampamento dos mantos brancos, e eu espero que até o final da temporada eles explorem mais disso, mas a gente vê aí que tem sim um poder no Perrin, a gente vê lá que o Mat também tá envolvido com outro poder, e tem uma coisa importante em relação a isso pros próximos episódios, porque eu imagino que agora a Egwene e o Perrin estejam indo pra Tar Valon, o Mat já está lá, e vamos lembrar que em Tar Valon estão as Aes Sedai, e a Ajah Vermelha das Aes Sedai perseguem homens que conseguem canalizar. Quando a gente vê o Perrin e o Mat aí com poderes estranhos relacionados a eles, será que eles vão ficar seguros na Torre Branca? Será que eles vão ir pra lá mesmo e ficar por lá? Eu imagino que não, então eu acho que vai ter uma jornada final aí nos últimos 3 episódios da série, mas o próximo episódio, especialmente, eu imagino que seja um episódio mais de política das Aes Sedai, e no final do episódio, algum tipo de fuga aí e uma próxima jornada para a continuação da história. Agora, de tudo que aconteceu no episódio, tem alguns momentos que me chamaram mais atenção, que foi o destaque do Rand, que eu achei que ele tava um personagem muito largado de canto assim, e ele precisava de um pouquinho mais de história pra ser contado sobre ele, pra ele ficar mais interessante também, porque de todos os jovens que deixaram os Dois Rios, ele era o mais do cantinho assim até agora, e aí também a gente tem um pouco mais de desenvolvimento do Perrin, que tava muito aquele cara tristão,
que tudo bem, ele perdeu a esposa dele, e foi aquele acidente horrível, mas a gente tem esse momento aí que vai desencarretar em outros momentos, e também, obviamente, a introdução do Loial, que vai ter uma ramificação legal aí no próximo episódio ou no outro, mas aí eu deixo pra comentar mais pra frente. Agora, o que você achou do episódio? O que você tá achando também desse mundo fantástico que é a Roda do Tempo? A gente tem agora aí magia, né, com poder único, as Aes Sedai, que são as bruxas desse mundo, temos os Ogier, que são criaturas específicas desse grande mundo também, que é a da Roda do Tempo. A gente tem uma cidade nova aí, e legal também, bem bonita, que é Tar Valon. E também tem outras coisas que estão por vir, mas é um mundo complexo e, pelo menos por enquanto, eu acho que eles estão fazendo um trabalho interessante em apresentar esse mundo complexo. Deixa nos comentários aí o que você está achando da série, se você não conhecia ainda, ou se você já leu os livros. E também não se esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscreve no canal e marca o sininho da notificação para acompanhar os nossos lançamentos. E também segue a gente nas nossas redes sociais no @MegaHeroOficial, tanto no Twitter quanto no Instagram, e vai lá no www.megahero.com.br para achar todo o nosso conteúdo, inclusive nossos podcasts. E lembrando que essa semana tem o lançamento do nosso podcast sobre Roda do Tempo, onde eu comento um pouco mais sobre isso com o Rafa, a Ana e o Xande, e também vai lá para acompanhar o que a gente está falando sobre a série. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio, e desperte o herói que é em você.